A função paterna, ela é estruturante no psiquismo. Então, tanto a função da mãe quanto a função do pai é o que vai formar a mente da criança, é o que vai formar a personalidade. Essa função vinda da parte do pai, ela vem como a entrada de um terceiro na vida da criança. Então, quando a criança nasce, ela experimenta uma relação de simbiose. Ela e a mãe são vividas como uma coisa só. É a partir da entrada do pai nessa relação, dessa função do pai, que então a criança começa a perceber que o mundo não é só ela e a mãe, mas que então tem um terceiro, e esse terceiro é o pai. E nós chamamos então dessa função paterna a entrada do pai, que vem com uma função simbólica, uma função de representante do mundo. Então, quando eu digo que a criança então passa a perceber que o mundo não é só essa simbiose dela e da mãe, o pai vem com essa função simbólica representando todo mundo que a criança tem que se relacionar. A partir, então, de experimentar essa relação com o pai. Segundo a psicóloga, na ausência da figura paterna, o importante é que exista alguém que represente este membro da família. Por isso que nós falamos de função, né? Então, o ideal, é claro, né? A família que tenha o pai, a mãe, cada um desempenhando a sua função. Mas, na ausência da figura paterna, o importante é que exista alguém que represente essa figura. Seja a mãe fazendo, então, as funções paternas, função de autoridade, função de lei, de regra, de limite, que são essas funções representantes na mente para a criança. Então, que a mãe desempenhe essa função, ou então que uma figura realmente venha desempenhar essas funções. Um tio, um avô, um padrinho, um professor, alguém que faça parte do convívio da criança para ser o representante da função paterna. A figura do pai é que vai ajudar a criança a ter segurança e proteção. Desde bebezinho, nós falamos então que a criança se sente protegida pela mãe. A mãe tem que encontrar uma segurança e se sentir protegida pelo pai. Então, o pai transmite essa sensação de segurança, tanto para a mãe quanto para o filho. Então, o sentimento de segurança vem muito também da figura do pai, da figura paterna. Junto, então, o sentimento de autoconfiança, de se sentir bem, com uma autoestima boa para se relacionar socialmente. Então, a entrada no social, para as relações sociais, tem muito a ver com essa segurança vinda da figura paterna. A entrada do pai na vida da criança, ela também vai ser facilitada pelo quanto a mãe consegue permitir que isso aconteça. Então, para que o pai entre e desempenhe o seu papel na vida da criança, a mãe também tem que ser facilitadora, confiando de que o pai possa fazer o seu papel, confiando que o pai também vai fazer tão bem quanto a mãe faz, porque o que acontece muitas vezes é que a mãe centraliza, a mãe assume todas as funções por falta de confiar no papel do pai. E aí também não dá um espaço para que o pai entre. Então também é importante que as mães saibam que para que o pai entre e faça a sua função, a mãe precisa dar espaço, valorizando a função desse homem na vida da criança. Outro detalhe importante lembrado pela psicóloga, a lei do pai acalma e tranquiliza a criança. Principalmente, então, quando a criança sabe que no pai ela encontra uma figura de amor, de afeto, de tranquilidade, de lei, ou seja, de limite, de regra, daquilo que pode, daquilo que não pode. Não é que a mãe não faça essa função, a mãe também faz. A mãe também faz essas funções de lei, de proteção. Mas, simbolicamente, é no pai que nós encontramos ainda mais forte essas funções. E isso, então, vai acalmar a criança, ela saber que no pai ela vai encontrar essa segurança. E isso já tem estudos comprovados que até quando a criança está na barriga da mãe, já existe essa confiança, essa ligação com o pai, né? Isso, principalmente para aqueles pais que gostam de participar da gestação, de conversar com a barriga. Então, hoje a gente sabe que o bebê, ele entende, o som que o bebê capta melhor na barriga é a voz do pai, até mesmo do que a voz da mãe. Então, o vínculo do pai com o bebê vai começando desde a barriga.
E os pais que desejam ser pai, que gostam dessa função de paternidade, tudo isso a criança já vai captando desde a barriga e também após o nascimento, quando o pai se faz presente, então, na vida dessa criança, seja fisicamente, ajudando nos cuidados, do trocar, né, de acalentar, e também emocionalmente, afetivamente, de estar próximo e ativo na vida da criança. Tem uma frase que diz: construa seus sonhos com quem você gosta. O pai é uma dessas pessoas? Sem dúvida. Então, assim, que o pai, ele possa ver o seu valor, o quanto ele é estruturante na mente dessa criança, desse adulto, e para que possam existir relações saudáveis, que dentre um leque de vínculos e de relações, a do pai é uma das principais da nossa vida.